Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para gravar esse vídeo, né, para fazer a seguinte afirmação: homens não devem fazer terapia de forma alguma, né? Pelo menos terapia com esse intuito de se conhecer, de melhorar a sua personalidade, bicho. Se você entrar nessa, aliás, eu acho que o homem que já entra nessa, ele já é aquele tal do macho desconstruído, né? Então, para ele entrar nessa, ele já tá no buraco mesmo, né? Mas um cara normal, viril, homem, masculino, entrar nessa, bicho, é a destruição da sua personalidade. E eu falo pelo seguinte fato: hoje em dia, algumas associações de psicologia, principalmente a Associação Americana de Psicologia, ela considera a masculinidade como uma doença. Exatamente. Para eles, a masculinidade é uma doença de personalidade. Enquanto eles também consideram, aí eu já não tenho certeza se é a Associação Americana de Psicologia ou se é alguma coisa relacionada à psicanálise, eles consideram que a virilidade na verdade não existe, é uma construção, né? Na verdade é algo performático e não algo característico do sexo masculino. Da mesma forma que a feminilidade também para eles é algo performático, né? Então o pessoal que acredita, os teóricos aí de gênero aí, eles acreditam que homens e mulheres eles não têm características de personalidades é, implícitas, né, as características inatas, né? Eles acreditam que na verdade o homem performa de uma forma que a gente considera como a personalidade masculina e a mulher ela performa com a personalidade feminina. Eles acreditam que se você educar um homem a ter uma personalidade feminina e educar uma mulher a ter uma personalidade masculina, eles irão performar exatamente da forma contrária. Por exemplo, se você ensina um homem a performar de uma sexualidade feminina, personalidade feminina, ele vai performar exatamente com os trejeitos e com todas os cacuetes femininos, né? Todas as características, e a mulher também ao contrário. Bom, partindo desse pressuposto, eu não duvido realmente que se você tem uma influência, né, a criança ela é um HD vazio, então aquilo que você dá para a criança como estímulo e como educação, a criança ela absorve e vai absorver e vai dar isso para a sociedade, né? Mas isso não significa que o homem ou que a mulher eles não produzam hormônios que criam essa característica masculina, essa característica feminina. Já tentaram, inclusive, já há alguns anos, né? Dois pais tiveram dois filhos gêmeos masculinos. Aí eles foram fazer a circuncisão de um deles. Eles dizem que foram fazer a circuncisão, eu já não sei, né? Porque vindo desse pessoal, bicho, olha, eu realmente eu não espero nada de virtuoso dessa turma aí, cara. Principalmente o pessoal envolvido com fama, com mídia, com ciência, bicho, sinceramente. As pessoas acreditam muito na ciência, adoram como se o cientista fosse um deus. Mas olha, o cientista ele é tão nojento e tão ceboso quanto qualquer outra pessoa normal, entendeu? Qualquer pessoa normal aí, corrupta, que se vende por dinheiro, um cientista também pode ser. Existem cientistas canalhas, por mais que vocês não queiram acreditar. Então o casal foi fazer a circuncisão dos filhos. Um desses filhos é um caso famoso até. Um desses filhos ele sofreu uma lesão na hora da circuncisão e acabou necrosando o órgão, né, o pênis da criança. Então eles decidiram, passaram com um psiquiatra lá e tal. O psiquiatra convenceu eles que não, pode tirar o órgão dele e cria ele como se ele fosse uma criança, que ele vai desempenhar, ele vai performar exatamente como se ele fosse menina, que ele vai performar exatamente como uma menina na sociedade. Tentaram isso e fizeram, funcionou por algum tempo. Só que a partir dos 7 anos, né, quando o hormônio testosterona começa a ser produzido no menino, né, principalmente a partir da adolescência, ele começou a ter crises de personalidade. Ele não sabia muito bem o que era, ele não sabia muito bem do que ele gostava, e foi tendo essa crise, e na adolescência ele se tornou ela, né, que foi induzida a ser ela, se tornou lésbica e queria fazer uma cirurgia de mudança de sexo.
Aí descobriu, né, depois disso, de toda essa polêmica, aquele que nasceu ele e foi induzido a ser ela, ele descobriu, né, que na verdade ele sempre foi menino e entrou numa crise muito grande, entrou em parafuso e chegou que no final da vida, né, já ainda na sua fase adulta, com 20 e poucos, 24, 25 anos, ele acabou cometendo o auto-churrascamento, né, aquela palavra que é proibida aqui no YouTube, então eu não vou falar. Então, para você ver que é mais que provado que os hormônios que os homens produzem, as mulheres produzem, trazem sim traços de personalidade, mas segundo essas associações de psicologia, isso nada mais é, principalmente o traço masculino, nada mais é do que uma doença que precisa ser curada. Então, quando você procura uma. Nossa, não dando foco. Quando você procura uma ajuda psiquiátrica ou psicanalista ou psicóloga para você tentar se entender, o homem, normalmente, eles vão tentar, dependendo se for um profissional militante dessa vertente, ele vai tentar te convencer que as suas características masculinas, na verdade, são defeitos que você precisa mudar. Então, a tendência é que quando você procure a terapia, a tendência é que eles introduzam na sua mente uma ideia de que ser masculino, as suas características masculinas são ruins, são defeitos e você precisa se curar disso. Então você passa a ser um homem um pouco mais afeminado, um pouco mais suave, o que provavelmente em algum momento, se você for um homem viril, você vai começar a ter crises de personalidade, né? E aquele negócio que acontece, né? Eles represam a sua masculinidade e aquilo que acontece com a masculinidade, que acontece com uma represa é o seguinte: você represa, a água começa a vir, ela enche a represa, chega um momento, né? Faz uma barragem, chega um momento que essa barragem, se tiver algum trinco, alguma coisa, se você for completamente convencido disso, beleza, você não vai ter problema, você só vai ficar meio afeminado a vida inteira e está tudo bem. Agora, se você em algum momento perceber que existe alguma coisa errada, a tendência dessa barragem estourar e você vir com características aí sim muito marcantes, muito grosseiras e aí sim talvez doentias da sexualidade masculina, é muito grande se acontecer. Então, por isso que eu digo, não procurem terapia, meu. Você não sabe muito bem para onde ir, você tá por algum motivo, você tá meio que desorientado, vai para uma academia, vai pegar peso, vai jogar um futebol, vai praticar um esporte, vai lutar e desconta toda a sua raiva, toda a sua frustração ali, no esporte. Se você tiver um amigo para conversar, um amigo de confiança, converse. Agora, se você não tiver um amigo de confiança, não converse sobre isso. Porque às vezes você fala alguma coisa para uma pessoa e essa coisa acaba virando contra você, principalmente se esse amigo tiver inveja de você por algum motivo, tiver por algum motivo a vontade de não te ver prosperar na vida. Então, tem certas coisas que você guarda para você, vai para academia, vai puxar ferro, vai suplementar, vai fazer força, jogar um futebol, arte marcial, lutar, fazer alguma coisa que você vai ver que essa sua depressão, essa sua indecisão, essa sua confusão mental que você está nesse momento vai passar. O remédio, a terapia de homem, é estar no meio de outros homens conversando e agindo como homem, ou no esporte fazendo algo pesado, né, que aumente a produção de testosterona, você começa a ver mudança no seu corpo, você começa a se sentir mais másculo, você começa a se sentir mais viril e automaticamente você se enxerga como o homem que você é, beleza? Nunca, de forma alguma, procure terapia. Se você tem uma namoradinha, uma esposa que fala para você procurar isso, saiba que ela não quer mais ter um homem junto com ela. Muito provavelmente, se você a largar, ela vai mudar de time. Certo? Fica bem aí e até a próxima.